as prisões em todo lugar do país, eles tinham uma sentença de morte e eles tinham um método muito específico de lidar com os presos que estavam nessa prisão. E nesse corredor eles iriam ter correntes nos pés, nas mãos, e todas as cabeças tinham que estar abaixadas. Eles teriam correntes que conectaria eles aos policiais, carregando eles também. E uma das coisas mais interessantes que aconteceria em muitos lugares ao redor do país é que quando os prisioneiros, e usualmente eles estavam sendo carregados pelos policiais, as pessoas iriam na frente dele, um policial iria na frente dele e começaria a gritar: homem morto andando aqui. Novamente, novamente, novamente. E era uma identificação de que, ainda que esse homem esteja vivo, ele está andando e ele é um homem morto, porque ele está condenado para a morte. Então, em algum momento, ele vai enfrentar essa morte dele, essa sentença que ele tem. E quando a gente vai caminhando em Efésios, capítulo 2, Paulo vai entregar uma imagem de duas pessoas para a gente nessa passagem. Uma pessoa que ele vai falar sobre é um homem morto andando. É alguém que está em um estado de morte espiritual. E outras coisas que ele vai falar é umas pessoas que foram feitas vivas aqui, novamente. E como a gente vai novamente nessa passagem, como a gente vai caminhar por ela, eu quero que você considere quem é você. Qual dessas duas pessoas você é? Você é uma das que foi feito vivo, ou você é alguém que está no momento meio vivo, mas vivendo como um homem morto? Porque eu te garanto que no quarto, nesse ambiente agora, todas as pessoas que a gente está olhando aqui ao seu lado, eu garanto que tem os dois tipos de pessoas nesse ambiente. Muitos aqui foram trazidos à vida novamente, e muitos ainda são um homem morto andando. Mas a coisa boa sobre essa passagem que Paulo vai explicar para a gente é porque ele vai explicar para a gente como que a gente transiciona de um para o outro, como que a gente é resgatado de ser um homem morto andando para alguém que realmente está vivo e que está andando. O vid O que a gente está falando é sobre a caminhada digna. E agora tem que entender que a vida que é digna, essa caminhada digna com Jesus, a gente tem que viver a vida como Jesus viveu a vida. A gente tem que viver e caminhar como Ele. Isso que é caminhar digno. E muita da gente, a gente se entende no meio do caminho que a gente quer caminhar dignamente, mas você não pode andar com dignidade se você é um homem morto. Então a gente vai ler o que Paulo vai falar pra gente, o que é ser um homem morto andando. E vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivemos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensando como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então, Paulo vai começar isso com você estava morto. Então, cada pessoa que Paulo está escrevendo isso para era uma vez foi um homem morto andando. E nesse quarto incluso. E nessa vida como um homem morto andando. E ele queria explicar porque esse é o caso. Então, ele quer explicar que todos os aspectos da vida dessa pessoa estavam dominados pelo pecado. E eles viviam isso, eles demonstravam isso na vida deles, essa corrupção. Quando ele fala sobre pecados, transgressões, tudo que é. O pecado é tudo que a gente faz contra a natureza de Deus. Pode ser o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente age. E o que Paulo vai falar para a gente é que agora o pecado ele é uma força agindo fora da gente e dentro da gente. E ele vai falar de 3 forças específicas que está trabalhando na nossa vida, que vai causar e levar a gente sobre o
o pecado. Ele fala dos principados da carne e o poder desse mundo. Vocês já ouviram provavelmente falar de Thomas Aquinas, e ele fala dessa coisa que Paulo vai falar. Ele vai falar sobre isso, os implacáveis inimigos da nossa alma, os inimigos inamparáveis do homem. Eles são os 3 inimigos do homem. E o que são essas coisas? Primeiro, o curso desse mundo. É o caminho que o mundo naturalmente leva. É o que ele define para esse. Eles podem olhar para a cultura deles, eles podem entender que nesse mundo a gente só vê que o mundo inteiro está indo contra o proposto por Deus. E é contrário da vontade de Deus. Nós somos inundados, e todos nós somos inundados pelo sentimento que o mundo coloca na gente, que é contrário com o sentimento que Deus coloca na gente. E afeta a gente e é o que leva a gente ao pecado. Satanás, ele é o príncipe disso. Ele levou um terço de anjos com ele quando ele caiu e agora ele coloca as regras nessa terra. E agora nessa terra ele reina. Então é fácil para a gente entender o caminho dessa terra. É fácil para a gente entender e conseguir enxergar como que a gente vê essas forças espirituais agindo na Terra, mas a gente desvalida isso. A gente entende que a nossa cultura, ela fala sobre a gente que a gente pode se virar se virar com tudo olhando para a ciência. É isso, tudo é materialismo, tudo é sobre a realidade aqui, mas o Satanás não quer nada mais do que nós acreditarmos nessa mentira. Ele quer que a gente ache que tudo que existe é esse mundo, que não é uma eternidade, mas que é aqui, o que nós temos aqui. E eles levam a gente a pecar com isso. A terceira coisa é a carne. A carne é aquela parte da gente que implora, que tem anseia pelo controle e poder. E é isso uma coisa que eu tô muito consciente sobre. Eu acredito que você também tá, porque eu também fico com vontade, tenho vontade de ter alguma coisa que Deus já me falou que eu não posso ter. E eu acredito que todo mundo já passou por isso. A gente, todos nós passamos por um momento que nós queremos as coisas que Deus fala pra gente que não quer. E Ele não quer pra gente. E a gente ainda assim vai atrás disso. Uma coisa que vai destruir a gente, uma coisa que Deus já colocou fora dos nossos limites. E todos esses três todos funcionam ao mesmo tempo na nossa vida. Eles estão em ação ao mesmo tempo e ao mesmo tempo que a gente está sendo tentado por força espiritual, ao mesmo tempo a gente está sendo lutado pela corrupção do nosso homem interior que está levando a desejar coisas pecaminosas. Quando a gente considera essas três coisas, você não gosta dessa realidade que pode ser irresponsável por nossos pecados, que a gente é responsável em frente a um Deus santo. A gente vai ouvir gente falando coisa, a gente vai ouvir gente falando, vou fazer só o que todo mundo tá fazendo. Como que eu posso ser esperado fazer algo diferente do que todo mundo tá fazendo? Talvez, tá bom, talvez ninguém nunca falou, o diabo fez-me fazer isso. Ninguém nunca falou isso, mas existe a realidade nisso. E existe o senso de, existem forças externas que estão me fazendo agir assim. Ou todo mundo pode falar assim, eu não consegui me segurar, eu não conseguia me segurar, é assim com quem eu sou, essa é quem eu sou e eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Mas os três inimigos da nossa alma, do nosso espírito, nós somos os responsáveis para pensar, nós somos os responsáveis pelas nossas ações pecaminosas, seja isso pensamento, agir. E por conta disso, nós somos chamados como filhos da corrupção.
E se nós morrermos e nesse estado de a gente morrer nesse estado de pecaminoso, a gente vai ser separado por Deus toda uma eternidade. A gente vai estar separado da presença de Deus por toda a eternidade. Então vamos só repegar aqui. Mas, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês estavam mortos, mas Deus te fez vivo. É muito interessante pensar sobre isso, porque Deus poderia ter feito nada. Deus poderia ter deixado a gente morto em nossos pecados, separado dele e vivendo em. Mas Deus, porque ele é rico em misericórdia, e por amor que nos amou, ele escolheu nos dar vida novamente, nos dar um caminho e significado para estar vivo. Ele dá significado, ele fez a gente vivo para viver com Cristo e ele colocou a gente sentado com ele nos ambientes celestiais. E Paulo coloca aqui os 3 inimigos do homem. E é isso que você faz. Isso dá influência na sua vida, mas é isso que Deus fez. Ele tira uma pessoa extremamente espiritual, ele está me ressuscitando da vida, da morte para a vida, e ele está me colocando assentado em lugares celestiais. Mas Deus não só pega um homem morto e traz para a vida, mas ele começa a transformar. E a passagem que o pastor Rob pegou semana passada, Paulo vai falar sobre o fato que existe um poder agindo na gente para transformar a nossa vida. E a gente entende que esse é o poder de Deus, é o Espírito de Deus, esse é o poder de Deus. Então ele começa a viver na gente e ele começa a ajudar a gente a experimentar a vida de uma maneira que Deus pretende. Deus não quer guardar a gente do pecado. Essa é a situação. Ele não está segurando coisas da gente, ele não está guardando coisas pra gente. Ele não quer tornar a nossa vida miserável, não para tirar coisa divertida de nós, mas para permitir começar a experimentar uma vida como uma pessoa redimida. Como alguém que é adotado para a família dele, como alguém que é filho do rei, como alguém que foi ressuscitado e que vai sentar e reinar com Jesus por toda a vida, por toda a eternidade. E como que a gente vai da vida para a morte? E isso me leva para a passagem mais importante para essa sessão, mais importante, até da Bíblia inteira, mas verso 8, eu quero levar um tempo aqui. Verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que alguém se glorifique. Para que ninguém se glorie. No centro dessa passagem está o conceito de ser salvo. Que a gente precisa ser salvo dos nossos pecados, que a gente tem que ser salvo da ira de Deus, a gente tem que ser resgatado por dessa verdade de ser um homem morto andando. E a pergunta é, como eu posso ser salvo? Vamos caminhar um pouco sobre esses 2 versos. Primeiro, a gente é salvo pela graça, nós somos salvos pela graça. A graça é a base da nossa salvação. E a pergunta é, o que é graça? Porque graça é o quê? Aquele termo religioso que o pessoal usa e você nunca nem entende o que é. A definição que eu encontrei para entender a graça é que a graça é um presente imerecido de Deus para nós. O presente que foi oferecido para a gente, que não é merecido, é o presente da vida, é Jesus, a vida de Jesus, ser salvo pela morte dele naquela cruz, ser perdoado pelos nossos pecados. A graça é mais do que um presente merecido. Eu gosto de pensar de graça como a intervenção de Deus nas nossas vidas.
Deus intervém na nossa vida em diversas partes. Deus interferiu na minha vida muito, muito cedo na minha vida. Ele fez essa intervenção para eu vir para Ele. E Ele fez essa intervenção na minha vida quando eu preciso Ele. E Ele intervém na minha vida o tempo todo, porque eu preciso dele o tempo todo. Esse é o presente dele para mim. Uma das coisas que eu entendo que em algumas igrejas a graça é mal compreendida. A graça passa a ser vista como uma substância da qual você precisa uma certa quantidade para ser considerada aceitável aos olhos de Deus. E é. Eu quero te dar um exemplo específico da Igreja Católica Romana. Sei que muitos de vocês cresceram com um histórico católico. As igrejas católicas, as catequistas, existem certas práticas que eles significam os meios da graça. Coisas que podem fazer que Deus não dê mais graça. As Eucaristia. Isso inclui as Eucaristias. Ele considera os meios de graça, porque quando você recebe a Eucaristia, você ganha essa graça. Quando você faz a oração para Maria, ele vai te dar mais graças. As obras em si são um meio de graça. E do jeito que é ensinado nessa igreja, é que você precisa receber graça o suficiente para ser aceitável na visão de Deus. Quando você é uma pessoa. Quando, quando você ganha graça e você peca e você precisa receber mais graça para passar uma maquiagem em cima disso. E eu acho que é um engano muito grande, é um mau entendimento do conceito de graça. A graça não nos é dada. A graça não nos é dada através das obras que nós fazemos. Não é dado para gente por meio de algum sistema sacramental. É dado por Deus, Ele mesmo. Então nós somos salvos pela graça. E nós também somos salvos pela fé. Por meio da fé. Então a fé, a graça é o significado, ela é a base para a salvação. Ela faz isso possível, mas a fé é como a gente realmente recebe isso. Então, mais um dos termos que a gente precisa entender é a fé. Existem dois termos de inglês que a gente consegue entender. É a base de acreditar, a crença e a confiança. Duas palavras que definem a fé. A crença, você concorda com algo que é verdade, mas a confiança, ela é algo que, por causa do que você acredita ser verdade. Eu vou acreditar e eu vou confiar nisso que eu acredito ser verdade. E quando a gente coloca a nossa confiança em Jesus, é porque você está confiando que essa é a verdade. E significa que, primeiro de tudo, algumas coisas são verdades sobre Jesus, que Jesus era Deus, que ele morreu na cruz e que ele levou os pecados de toda a humanidade e pagou por aquele pecado. E que ele ressuscitou dos mortos e que ele está vivo para sempre. Se você acredita que todas essas coisas estão verdades, uma coisa é acreditar que essas coisas são verdade, até demônios acreditam que isso é verdade. Mas a segunda coisa é que você vai pensar, eu vou confiar nisso, eu vou confiar, ao invés de confiar em mim mesmo, nas minhas próprias palavras, para me salvar, para me fazer aceitável na visão de Jesus, eu vou acreditar e aceitar aquilo que Jesus fez por mim. Ao invés de confiar em mim, eu vou colocar a confiança em Jesus. E é isso que significa colocar sua confiança em Jesus. E existe isso que a gente tem que entender que nós não podemos salvar nós mesmos. Ele fala, isso não é sua própria obra. Isso que que Paulo vai falar. A salvação não é a sua própria obra. Porque Paulo precisa enfatizar esse ponto, não é resultado de obra para que ninguém se glorifique. Porque a gente quer sempre estar no controle. A gente sempre quer salvar nós sozinhos, sabe? A gente quer sempre se salvar e a gente quer ganhar o crédito para isso. A gente quer pensar, nossa, olha quão bom eu sou, olha, eu fiz bastante coisa boa, Deus, olha para mim, eu tenho tudo que precisa ser. Mas a gente não pode se salvar, a gente não pode perdoar, a gente não pode perdoar os nossos pecados. Deus é aquele que fez isso tudo. Deus é aquele que ganha todo o crédito e merece todo o crédito. Então, quando a gente olha nessa carta de Efésios, a gente vai entender Deus que nos escolheu, Deus que nos adotou, Deus que nos redimiu.
Ele fez isso para o louvor da sua glória. Deus está nos trazendo os vivos. É por isso que a gente é salvo pela fé, a gente é salvo pela graça. É assim que nós somos salvos. Por que nós somos salvos? E é agora que o versículo 10 entra. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou antes para nos praticarmos. Nós somos salvos para que a gente possa praticar obras boas. Então entenda isso. Paulo acabou de falar que as suas obras não podem te salvar. A gente não é salvo por obras boas. Nós somos salvos para obras boas. Não por, mas para. Você entende isso? Você não vai ser salvo porque você fez coisas boas, mas você vai ser salvo para fazer coisas boas, obras boas. Quando a gente coloca a nossa fé nele, a gente vai entender que a gente vai estar trazendo glória e honra para Jesus através disso. E outras pessoas vão enxergar isso. E é isso que significa andar com dignidade pelo Deus que te chamou. E como nós continuamos no livro de Efésios, o que significa fazer isso? O que tipo de obras nós estamos falando aqui? O que é muito claro nessa passagem é que existem dois tipos de pessoas nesse mundo. Pessoas que são um homem morto andando e pessoas que foram feitas à vida. Pessoas que são homens mortos andando e pessoas que são condenadas por seu pecado. Eles estão tentando, mas eles acham que nunca vão conseguir chegar nessa estimativa perfeita de que Deus tem para essas pessoas perfeitas e ser salvo. E essas pessoas que foram vivificadas, eles já estiveram mortos. Nós começamos lá, todos nós começamos lá. E todos eles encontraram salvação e coragem e confiança em Jesus. E agora eles criam esse relacionamento com Jesus. E todas essas pessoas nesse ambiente aqui, hoje nessa igreja, são um ou outro dessas pessoas. O meu maior medo de hoje, dessa manhã, é que você não vai entender quem você é. Você precisa entender quem você é nessa lista. Quem desses dois você é. Então tem algumas ideias que eu tenho disso funcionar aqui. Alguns de vocês vivem de uma forma que o pecado ainda domina a sua vida. E talvez tenha um momento da sua vida que você verdadeiramente confiou em Jesus com a sua salvação, mas você tem um pecado muito grande na sua vida e você ainda está vivendo dessa forma que está morta. E você não está experienciando a sua vida da forma que você podia e que Deus quer. Deus te fez vivo. Ele te fez vivo novamente para você experimentar a vida da forma que Ele quer que você experimenta, da forma máxima disso. Ele quer que você viva e seja vivo nisso. E se você colocar a sua fé nele, você foi espiritualmente feito vivo. Você não é mais uma pessoa morta. Você pode escolher viver como uma pessoa que foi feita vivificada. O segundo cenário, que é bem mais perigoso, você pode pensar que você está vivo quando você está, na verdade, morto. Há um perigo para alguns de vocês aqui, porque do lado de fora, você não parece ser uma pessoa morta. Você é legal com as pessoas, você tá tranquilo, você é bem legal com as pessoas. Geralmente você é agradável de estar perto, você não tem vícios que dominam a sua vida e que também não faz você machucar outras pessoas. E você sabe agir na sociedade. Mas você ainda é um homem morto andando. Na semana passada, o pastor Rob falou sobre a questão da igreja. Ele perguntou se alguém lhe perguntasse como ser cristão. Se alguém te perguntasse como que eu posso ser um cristão, como que eu posso me tornar um? E ele falou que se qualquer parte da sua resposta é sobre algo que você faz, você perdeu a direção disso. E quero reiterar isso para você. Se você acredita que a sua salvação é baseada em alguma forma de algo que você faz, você não é salvo. Porque você está acreditando em você, porque você está acreditando nas suas obras e as suas próprias atitudes nunca vão te trazer perdão pelos seus pecados. Apenas Jesus pode. E a sua expectativa é perfeição, e você nunca vai encontrar essa realidade de perfeição ao conceito de Deus. Alguns de vocês, você sente que você é bom o suficiente, mas você
não se sente digno. Alguns de vocês aqui se tocam que você está muito consciente de que a sua vida não está no que Deus quer que você esteja, não se alinha com o que Deus tem no coração dele para você. Talvez você pense, eu estou muito longe, não tem nada que pode me salvar agora. Talvez eu precise ir me limpar e depois eu volto para Deus para eu pedir alguma coisa para Ele. Mas a realidade é que você não precisa se limpar antes de vir para Jesus. Ele que faz a limpeza, Ele que faz, Ele que nos redime, Ele que nos salva, Ele que nos liberta. Então nós todos temos que entender que o perdão dos nossos pecados só é encontrado em Jesus e que cada um de nós precisamos colocar a nossa fé nele, colocar e confiar que ele morreu naquela cruz e que através dele a gente pode ter os pecados pagados. E eu não quero que ninguém aqui hoje vá para casa sem a oportunidade de colocar a sua fé em Jesus. Algum de vocês já tenha feito isso, alguns nunca fizeram isso, mas alguns de vocês nunca tenham colocado a sua fé em Jesus aqui hoje. Você nunca confiou no que ele fez por você. E eu quero que você faça isso agora. Você sente que Deus está te chamando, Ele está se revelando para você e você quer conhecer Ele, você quer começar a seguir Ele, e você quer ser salvo, você quer ser resgatado. Você pode fazer isso nesse momento, sentado no seu lugar. E tudo que você tem que fazer agora é orar para Deus. Você não precisa orar em voz alta, você pode orar em silêncio. Deus pode ler a sua mente, acredite. E convida ele para sua vida, para o seu coração. Deus, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu estou separado do Senhor. Eu sei que eu preciso ser resgatado desse pecado. Eu acredito no seu filho Jesus, eu acredito que ele morreu naquela cruz pelos meus pecados. Eu tenho confiança nesse sacrifício. E se você fizer isso nesse momento, você vai ser salvo. Você vai ser resgatado. E eu espero que você vai fazer isso agora nesse momento. Deixa ele te resgatar. Deixa ele te renovar. Deixa ele te vivificar. Pare de ser um homem morto andando e se torne alguém que realmente vivificou. Eu espero que alguns de vocês tenham feito isso hoje. E uma das coisas legais de hoje é que você tem uma oportunidade de fazer algo muito especial. É porque hoje a gente vai ter batismo. Batismo é uma prática especial, uma religiosa que a igreja vem fazendo desde o início, porque Jesus ordenou aqueles que confiam nele. E o batismo é um pouco, a gente tem água aqui, as pessoas vão vir aqui, eles vão ir para debaixo da água e depois vão sair da água. E nessa imagem, Paulo vai falar em Romanos 6, é a imagem de nós sendo conectados por Jesus e conectados com Jesus, como a gente reconhecer a morte de Jesus quando a gente entra nessa água e depois sair da água e sendo ressurreto, como a imagem de ressurreição, ser feito vivificado. Então, hoje está disponível para todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus. E se você está aqui hoje e você nunca foi batizado, mas você já colocou a sua fé em Jesus, hoje é o seu dia. E não tem nada para ser assustado, é uma coisa incrível. A gente vai comemorar por você. É muito incrível, é muito divertido. Alguns de vocês talvez foram batizados com uma criança e vocês vieram de outra tradição religiosa. Se você apenas foi batizado como criança, eu queria que você refazesse isso, porque o batismo é uma declaração pública de quando você coloca sua fé em Jesus. E isso só é possível quando você decide por isso. Você não pode ser uma criança e decidir por isso. Então, se você só foi batizado quando você foi uma criança, eu recomendo que você faça isso novamente. E falando sobre criança, algum de vocês ainda têm crianças aqui com menos de 10 anos e eles às vezes desejam mesmo ser batizados e eu realmente peço para você esperar para eles fazer 10 anos para eles colocarem a fé.
Mas não é que eles não podem colocar a fé em Cristo antes dos 10 anos. Eu coloquei a minha fé quando eu era muito novo, mas eu acredito que eles precisam esperar até serem adolescentes e eles possam mesmo, para que eles possam mesmo entender o que que eles estão fazendo. Eu não conseguia comunicar o que Deus tinha feito para mim. Eu não consigo nem lembrar quando eu fui batizada em Ohio e eu quero que eles lembrem desse momento. E talvez se eles não tenham atingido a idade dos 10 anos, por favor, só esperem para que eles cheguem lá. A gente quer que eles sejam batizados, mas e se você tem alguma coisa que você quer ser batizada, se você quer celebrar algo que você está comemorando por você não ter usado mais droga ou alguma coisa por um ano, e isso daqui é um comprometimento seu com Jesus, é uma declaração pública para Jesus. Então não é uma comemoração disso. E aí você pode pensar assim, é, minha família não está aqui. Isso não é algo que está entre você e sua família. Isso não é entre você e sua família. É algo entre você e Deus. A gente vai estar tirando foto, então você pode pegar as fotos com eles. E você pode enviar uma mensagem de texto agora mesmo para eles, falar que vocês vão entrar na transmissão ao vivo. Você pode. Eles podem te assistir online sendo batizado agora. E talvez você está sentado aí pensando assim, eu não trouxe nenhuma roupa, eu quero ser batizado, mas eu não tenho roupa. Uau, a gente tem tudo que você precisa, camiseta, shorts, roupas íntimas e tudo novo e você pode ficar com as roupas. Temos toalhas, mas você não guarda as toalhas. Isso é tipo um hotel, você deixa as toalhas aqui. Mas isso vai ser um ótimo tempo. Em alguns momentos a gente vai começar a adorar juntos novamente. Se você gostaria de ser batizado, vai por aquelas portas aqui do lado. Algumas pessoas vão estar esperando na suíte de hospitalidade e eles vão te perguntar uma pergunta. Eles vão te perguntar o porquê você quer ser batizado e você vai responder. Eu vou te falar a resposta certa. Eu quero ser batizado porque eu acredito em Jesus e coloco minha confiança nele. Essa é a resposta certa. E nós vamos celebrar que você está sendo batizado. Nós vamos adorar juntos e se você quiser ser batizado juntos,